Olá, queridos, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, falando sobre a obediência, falando sobre a submissão a Deus e também a todas as autoridades constituídas por Ele. O texto se encontra na primeira epístola que escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, que nos diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos e queridas, nós vemos que o apóstolo do amor, aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus Cristo, que tinha mais intimidade, ele então aprende a essência do amor que deve estar derramado no meu e no teu coração, porque a Bíblia diz isso, que o amor de Deus está derramado no meu e no teu coração. Então, no versículo 1, o apóstolo João está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Vamos entender o que João está falando neste primeiro versículo? Ele está dizendo que todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus, quer dizer, foi gerado, foi enviado por Deus, então ele está dizendo que é de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou. Ele falou do Filho e agora vai estar falando do Pai, vai estar falando de Deus que gerou a Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu amo a Jesus Cristo, eu amo a Deus e agora eu vou amar ao que dele também é gerado. Eu vou amar aos meus irmãos, porque o amor que nós temos que ter uns pelos outros é o mesmo amor que Cristo teve pela igreja. Então, no versículo 2, João está dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. A maior prova de amor não é darmos presentes, não é enchermos de bens materiais aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, não. A maior prova de amor é quando eu e você apresentamos um amor verdadeiro, um amor honesto, um amor íntegro, um amor integral para com os nossos. Então, este é o verdadeiro amor. E o versículo 3 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus realmente não são pesados para mim e nem para você, porque os mandamentos de Deus, eles não nos obrigam a fazer sacrifícios, obrigações, subir escadarias, fazer coisas que para nós é difícil demais. Não. O mandamento de Deus é simples. O mandamento de Deus é direto para mim e para você. Nós não temos que ir a qualquer lugar pagar uma promessa. Nós não temos que estar fazendo qualquer tipo de coisa que vai nos cansar fisicamente, que vai gastar dinheiro. Não. O mandamento de Deus, ele é simples. O mandamento de Deus, ele não é pesado. Pesados são aqueles que têm que cumprir tanto tipo de obrigações, que têm que ser envergonhados, né? Então, para esses, o mandamento daquilo que não é Deus é pesado. Mas para mim e para você não basta simplesmente obedecer. E o versículo 4 nos diz: porque todo o que é nascido de Deus
vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não é o pastor Alberto, não é o pastor Silas Malafaia, não é ninguém que você conheça que está falando especificamente, está dizendo todo aquele, todo aquela que é nascida de Deus, e então ela vence o mundo, ele vence o mundo. E diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que eu e você venhamos ter conquistas, porque nós não olhamos com os nossos olhos carnais, nós olhamos com os nossos olhos espirituais. Tudo aquilo que parece obstáculo na minha vida e na tua vida, se eu parar, se isto for tropeço para a minha vida, for embaraço para a minha vida, você não vai conquistar e eu não vou conquistar. Nós conquistamos através da nossa fé e da nossa obediência. Obedeça a Deus, obedeça ao seu ministério, aos seus pastores, à sua liderança, obedeça às autoridades constituídas na face da terra, para que você veja tudo melhorar, tudo se abrir, horizontes se abrirem na sua frente que você até hoje talvez possa não ter visto. Então, o que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé, ela é alicerçada pela nossa obediência, porque quando você tem a obediência, você pode ter fé. Um filho desobediente, ele não pode querer receber um presente do pai, porque ele fez durante todo o tempo, durante todo um ano, ele foi rebelde, quanto mais, fez o que não agradava o pai. Quando chega na data festiva, quando chega o Natal ou o seu aniversário, ele não vai receber aquilo a qual o pai vai dar com prazer, vai dar com amor. Mas então a obediência é este alicerce da minha fé. Olha, fiz tudo certinho, eu me esforcei. Então, Jesus Cristo fala sobre isso. Ele diz, ó, filho bom, recebei o que está reservado para você por herança, porque você ajudou, você abençoou, você foi abençoador. Então, filho bom, está reservado para você uma coisa boa. Você que foi mal, não, você fica numa outra fila. Então, a obediência, ela está alicerçada, ela está misturada com a minha e com a tua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja, tá bom? Deus abençoe. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283. Venha participar de um de nossos cultos. Beijo no seu coração.